Sejam bem-vindos ao nosso canal, muito bem-vindos ao canal que falamos sobre educação física escolar. Sou o professor Wagner, sou professor da Escola Municipal Alberto Rangel, disciplina Educação Física, escola que fica na 7ª CRE do município do Rio de Janeiro. Estamos aqui nessa última aula do capítulo História da Educação Física. Vamos então fazer um resumo de todas essas fases que nós vimos anteriormente, fazendo assim um apanhado geral da história da educação física. Então, vamos fazer aqui o resumo histórico da educação física, depois de tudo que nós vimos. Lembrando que nós tivemos no Brasil colônia, os indígenas deixando a sua herança com vários movimentos e esportes, né? Cabo de guerra, natação, arco e flecha. Depois tivemos o período da capoeira, que os nossos antepassados, que eram escravos, praticaram essa arte baseada em movimentos dos animais e o uso do próprio corpo. Isso aconteceu no Brasil colônia. Tivemos mais tarde a reforma Couto-Ferraz no Brasil Império, né? Lá em 1851, através da Lei 630, que tornou obrigatório a educação física nas escolas da corte e nas escolas militares. Tivemos, nos anos 30 e 40 do século passado, a chamada Era Vargas, onde houve a fase militarista da educação física, onde foi implantado o método francês para que os alunos, desde cedo, pudessem ser preparados, possivelmente, numa iminência de guerra, estarem aptos ao combate. Tivemos a fase pedagogicista da educação física nos anos 60, tá? Essa fase pedagógica, ela estuda a educação física no início do processo de ensino-aprendizagem. A educação física deve ser um pouco além de apenas fazer exercícios militares. Deve-se compreender o aluno de uma maneira um pouco mais ampla, uma maneira educacional. E como lei na época, teve essa daqui, ó, a Lei 4.024 de 61, LDB, guardem isso, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Essa LDB aqui compreendia a educação física como componente curricular obrigatório, tá? Nas escolas. Tivemos nos anos 70 a fase esportista, vocês lembram? Na outra aula? Então, nessa época, queriam que o esporte fosse o meio de propaganda, né, do governo, e a educação física também teve que se adequar a isso na época. A Lei 5.692 de 71, ela foi uma LDB apenas reformada, tá? Tivemos logo a seguir a crise existencial da educação física nos anos 80, chamada fase popular, onde a educação física se tornou um pouco mais humanista, pensando em vários aspectos, psicomotores principalmente. E nos anos 90 tivemos as tendências críticas da educação física, que questionavam essa educação física para o aluno. A educação física não poderia ser um mero repetidor de movimento, teria que se refletir sobre esse movimento e que a cultura corporal do movimento estivesse inserida, né? O documento foi o PCN, tiveram leis nessa época que foram relevantes. Mais uma vez a LDB foi reformada pela terceira vez, tá? No ano de 96. A educação física era um componente curricular, mas teve uma lei aqui em 2003, a 10.793, ela dizia que a educação física era obrigatória, foi uma complementação da lei, tá? Obrigatória no ensino básico. Então, mais uma lei aqui importante, foi essa lei aqui, a 9696 de 98, que dizia o seguinte, essa lei aqui, importantíssima, é a lei que regulamentou a profissão de educação física, ok? Então, professor de educação física foi uma lei que passou a regulamentar a nossa profissão. Estamos agora na fase pós-crítica da educação física, com a BNCC, e agora o termo que nos rege são as práticas corporais, é o que vocês estão vivendo agora, tá? Nesses anos 2010. E uma curiosidade aqui, em termos de lei, é que essa lei aqui, ó, ela garantiu a obrigatoriedade da educação física no ensino médio.
que em 2016, o governo então, na época do presidente Michel Temer, houve uma proposta de que a educação física não fosse mais obrigatória no ensino médio. Houve um clamor popular muito grande, um movimento contra isso, e acabou-se que no ano seguinte fixaram uma lei para garantir a educação física no ensino médio, e assim permanecemos até os dias atuais, tá? Esse aí foi o resumo histórico da educação física. Dê uma olhadinha, revisem as aulas para vocês estarem bem afiados quanto a isso, tá legal? Esse foi o histórico que vocês revisaram juntamente comigo. Na verdade, isso é um resumo bem superficial, isso é apenas uma casquinha, tá? A educação física é muito mais intensa, muito mais profunda, tem muito mais coisa para se estudar, mas aqui não dá tempo para isso tudo. É necessário ler mais um pouco. Mas já serviu para despertar sua curiosidade e provocar um pouquinho o seu gosto pela literatura acerca da educação física. Então, muito obrigado e vamos até o capítulo 2, que vem agora com a história dos Jogos Olímpicos. E antes de sair, não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like.